Olá, gente, graça e paz, boa tarde. Estou gravando essa live em forma de áudio devido a alguns problemas que eu estou tendo na câmera frontal do meu celular. E o meu desejo nesse domingo, compartilhar com você, é uma reflexão sobre gratidão. Eu desejo compartilhar contigo um texto da Bíblia que fala sobre gratidão. E espero que você receba essa palavra, receba essa meditação de bom grado, que você compartilhe, que você comungue comigo dessa mesma reflexão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, entrou aí uma pessoa que está na live, que Deus te abençoe, graça e paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá no versículo 18, diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. De antemão, já quero dizer que todas as coisas que nos ocorrem, elas nos trazem uma mensagem, elas nos enviam uma mensagem, uma notificação, e nós precisamos entender que tudo que existe e que acontece está debaixo da providência de Deus. Então a gratidão ela precisa ser algo notório na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Muitas vezes na vida, devido a alguns problemas que nós enfrentamos, que nós somos submetidos, somos obrigados a passar, como na morte de um ente querido, como no luto, como na doença, na aflição, na perseguição, nós somos tentados a reclamar, nós somos tentados a murmurar, nós somos tentados a nos desesperar. Mas o apóstolo Paulo tem em mente que todas as coisas, tudo que acontece, coopera, ajuda, auxilia para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que existe, que acontece, ele seja bom ou seja ruim, ele vai cooperar para o nosso crescimento. Tudo que existe, tudo que acontece coopera para o nosso crescimento. Então, a concepção de Paulo é que nós tenhamos um novo olhar para os problemas e para as ocasiões. Em Filipenses, capítulo 4, ele diz assim, capítulo 4, versículo 6: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ser grato é um mandamento que Deus ele ordena. Ser grato a Deus é reconhecer os benefícios do Senhor. Toda pessoa que foi alcançada pela obra da graça, ela reconhece que não merece, ela reconhece que é faltosa, que falha, que erra, que peca, que muitas vezes é ruim, que muitas vezes não tem apreço pela justiça, pela honestidade, mas pela graça de Deus, ele pode experimentar as virtudes do céu. Então, gratidão na Bíblia é um mandamento. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias. Somente o fato de respirar já se constitui um milagre. O fato de ter uma família é um milagre. O fato de estar vivo em meio a uma pandemia mundial é um milagre. Tudo que existe, tudo que acontece, tudo que temos o privilégio de fazer é um milagre natural. Existe a ordem natural e a ordem sobrenatural. Nós achamos que apenas o sobrenatural é um milagre. Mas se você prestar atenção nas coisas naturais, você vai perceber que em tudo há uma providência divina. Na natureza há uma providência de Deus. Quem sustenta o planeta Terra onde ele se encontra é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem sustenta a respiração do homem é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Quem é que dá vida, quem é que dá planta, quem é que dá semente ao semeador é o Deus Todo-Poderoso. Só o fato de comermos e nos alimentarmos e termos força para trabalhar, para caminhar, para existir, para se alegrar, para sorrir, isso tudo é bênção de Deus. Então, nós devemos ser gratos a Deus em tudo. Em Colossenses 3, no versículo 17, Paulo também diz assim, Colossenses 3,17, ele diz assim: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a gratidão deve ser algo constante em todas as coisas. Nós não devemos ser como o povo de Israel, que após ser resgatado por Deus e ser levado ao mar para ali contemplar o milagre, passou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Nós não devemos ser como eles, que quando queriam comer algo diferente, murmuravam contra Moisés. Se você tem feijão na sua casa, se tem arroz, se tem o macarrão, se você tem o cheiro verde, dê glória a Deus por isso. Há muitas pessoas que não têm aonde repousar a cabeça. Há outros que nesse momento não têm o que comer, há outras pessoas que nesse momento não têm o oxigênio, que precisam de respiradores. E se você está nessa condição, agradeça a Deus que está vivo. Então, nós devemos ser gratos a Deus. E não existe outra forma de demonstrar gratidão, que é através do louvor, é através das nossas palavras e através das nossas ações. Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra o que eu falo, seja em ação o que eu faço, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a gratidão, ela se revela na minha vida por palavras e por ações. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele lhe deu. Agradeça a Deus pela família que Ele lhe deu. Agradeça a Deus pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela igreja que Ele lhe deu. Tudo isso é providência de Deus. Não existe obra do acaso, não existe nada por acaso. Agradeça a Deus por tudo, para que essas bênçãos se multipliquem. Às vezes nós pedimos a Deus uma bênção específica, especial, e não percebemos as bênçãos que Ele já tem colocado em nossas vidas. Não percebemos que tudo o que existe e o que acontece já é uma bênção de Deus. Em meio a tantas criaturas, em meio a tantos seres, Deus me escolheu para ser um ser racional que pensa, que reflete, que sonha, que cria, que move, que inspira, que ensina, que raciocina. Se você observar, nenhum ser, Deus conferiu este privilégio. Nenhum animal ele é capaz de pensar, nenhum animal é capaz de criar um automóvel, nenhum animal é capaz de fazer o que o ser humano faz. Então, se você tem o fôlego da vida, se você tem ouvido a palavra de Deus, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo seu viver, transborde em alegria, em louvor. O salmista disse no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor Deus tem te feito? Você consegue lembrar? O salmista orou a Deus pedindo para não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Você sabe dos benefícios que Deus tem feito a você? Você sabe quantos livramentos Deus tem te dado? Você sabe quantas vezes o Senhor te deu forças quando você não tinha? Você sabe quantas vezes Deus te amparou quando você estava desamparado pelas pessoas? Então, isso é motivo de agradecimento. O Salmo 116 também, o salmista fala sobre isso. Que no Salmo 116 diz assim. Salmo 116, lá no versículo 12, ele diz assim: que darei
ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, aí ele mesmo responde: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, agradecendo com palavras. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aí ele continua: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Oferecer um sacrifício por gratidão. Existem muitas pessoas no mundo atual, no mundo religioso, sacrificando. Mas não é o sacrifício de gratidão. O sacrifício que Deus requer é um coração contrito. Há um espírito contrito e há um coração quebrantado. Não resistirá ao Deus. Versículo 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então a gratidão, ela precisa ser manifesta. A minha pregação precisa ser uma pregação de gratidão. Eu preciso compreender o tamanho da minha salvação. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus, ele curou 10 leprosos. E dentre estes 10 leprosos, apenas um retornou para agradecê-lo e para adorá-lo. E aquele que retornou, ele encontrou a salvação. Então, o coração grato é o coração do salvo, o coração que reconhece a sua inaptidão. Um homem grato é um homem que reconhece que sem Deus ele não é nada. Você sabe por que algumas pessoas são orgulhosas? Porque elas não reconhecem os benefícios de Deus na vida dela. Ela acha que estar viva é um mérito pessoal dela. Ela não sabe que até o fôlego, que até a respiração, que até os seus órgãos, as suas pernas, são sustentadas, são mantidas pela misericórdia do Senhor. O pastor Edson entrou aí, a irmã Vera, paz do Senhor para vocês. O profeta Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ninguém é sustentado, ninguém está de pé porque é bom. Ninguém está de pé porque conseguiu pela força do seu braço. O mesmo profeta Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força, faz da sua carne a sua força. É o homem arrogante, é o homem soberbo, é o homem prepotente, que ele pensa que as bênçãos que ele conseguiu na sua vida foram frutos do seu trabalho. É a pessoa que pega o seu dinheiro e acha que o dinheiro que tem é fruto do seu esforço, da sua inteligência, quando a Bíblia diz que tudo que temos e tudo que somos está sob o controle de Deus. Como aconteceu na história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha gado, Jó tinha jumentas, Jó tinha escravos, servos, Jó tinha filhos abençoados, e Jó tinha fartura. Mas bastou Deus permitir que o diabo tocasse em sua vida que ele perdeu tudo isso. Isso revela que a nossa vida não está sob o nosso controle. As coisas que nós temos são emprestadas, a nossa vida é um empréstimo. Tudo que nós fazemos é emprestado. A nossa pregação, o nosso ensino é um empréstimo que Deus nos dá. E um dia iremos prestar contas ao dono. O verdadeiro dono de todas as coisas é Deus. Então, que nesse domingo, a gente venha oferecê-lo em gratidão ao Senhor, tributar em gratidão ao Senhor a nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que vão ouvir, que estão ouvindo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber sempre e abundantemente mais o espírito, o sentimento de gratidão. Gratidão pelas vezes que você foi liberto da morte, que você foi livrado da morte. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembre-se
de quantas vezes você foi socorrido. Lembre-se que há problemas que você passou que são maiores do que os problemas de hoje. Existem lutas que você venceu que são maiores que essas lutas que você está enfrentando hoje. Então que Deus ele coloque em nós esse espírito de gratidão. Todas as vezes que o nosso coração queira murmurar, como os israelitas fizeram, nós nos lembremos do Deus que nos arrancou com mão forte do Egito, do Deus que abriu os mares, Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que nós conhecemos. Que Deus abençoe vocês. Desejo uma ótima semana a vocês. Amém, missionário Edson. Que Deus abençoe o Senhor. Eu conheci o Senhor como missionário, mas agora o Senhor está executando o papel de pastor. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe essas vidas que estão sob os seus cuidados. É notável o amor que o Senhor tem pelas pessoas, pelas vidas. Desde o primeiro dia que eu conversei com o Senhor, percebi que o Senhor tem um amor cristão verdadeiro. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Irmã Vera, os irmãos que entraram e todos que participaram. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.